Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao curso Ciências dos Materiais, uma introdução. Eu me chamo Lilian e sou a professora deste curso. Esta é a aula número 3 e nela iremos aprender sobre as propriedades mecânicas dos materiais. Para começar, vamos diferenciar o que é uma deformação elástica de uma deformação plástica. Na deformação elástica, a gente tem aqui a organização dos materiais antes da aplicação da força, antes da aplicação da carga. Quando a gente aplica essa força, essa tensão, há um afastamento dos planos atômicos. Então, as linhas, as fileiras de átomos, os planos de átomos, elas vão se afastar umas das outras. Isso ocorre apenas a forças baixas, tá? A carga baixa. Quando a gente tem um descarregamento, a gente solta aquele material, deixa de aplicar aquela força sobre o material ele volta a ter as mesmas dimensões do início, tá bom? Então, a deformação elástica, o material, né, se ocorreu apenas deformação elástica, quando a gente solta o material, a gente faz o descarregamento, ele volta ao que era antes. A gente tem uma deformação plástica, a gente vai ter a aplicação dessa carga, né, dessa tensão. Essa aplicação ela vai ocorrer com a força aplicada ela vai ser maior do que aquela da deformação elástica, e essa força ela vai promover um deslocamento, uma alteração na organização dos átomos dentro do nosso material. Esse deslocamento ele ocorre juntamente, né, com o afastamento dos planos que a gente tinha lá na deformação elástica. Então, durante a aplicação da força, a gente vai ter tanto deformação elástica quanto deformação plástica. Após a gente soltar o material, a gente vai, né, o descarregamento aqui no caso, é quando a gente para de aplicar aquela força, a gente deixa de tensionar o material, ele não volta a ter o mesmo comprimento original, né? Ele é deformado, tá bom? Mas lembrando aqui, ó, que durante o pico lá de aplicação da força, ele ainda fica um pouco maior do que ao final. Por quê? Porque a gente também tem um componente de deformação elástica aqui durante esse processo. E após o descarregamento, os planos eles voltam a ter o mesmo afastamento original e aqui a gente perde essa deformação elástica, ficando apenas a deformação plástica aí que foi proveniente aí desse escorregamento dos planos, dessa deformação, desse deslocamento desses átomos. Então, aqui a gente tem uma curva de tensão-deformação, né, de um material X qualquer, e aí eu vou mostrar alguns pontos importantes dessa curva. Então, primeiro, aqui a gente tem a zona de deformação elástica. Ela é facilmente identificável quando a gente tem essa região linear aqui no início. Então, essa região linear aqui é a zona de deformação elástica. Então, se a gente aplicar uma tensão menor do que uma tensão dentro, né, dessa zona elástica aqui e soltar o material, a gente deixar de aplicar aquela força, né, fazer o descarregamento, aí o material vai voltar às dimensões originais. Saindo dessa zona de deformação elástica, a gente já começa a ter a deformação plástica. Um ponto importante nessas curvas é aquele ponto que a gente chama de limite de escoamento. O escoamento em si, puro, sem falar limite, só escoamento, esse ponto de escoamento, ele vai ser aquele ponto no qual, a partir dele, a gente tem a deformação plástica ocorrendo no material. Só que é muito difícil da gente definir o ponto exato, a tensão exata na qual essa deformação plástica começa. Então, foi definido esse limite de escoamento, que vai ser a tensão na qual a deformação é igual a 0,002. Então, esse limite de escoamento, né, essa tensão, ela é importante porque ela vai servir de parâmetro para a gente saber quando mais ou menos, né, um valor assim importante para a gente definir mais ou menos quando ocorre essa deformação plástica, tá bom?
Um outro ponto importante é o limite de resistência à tração, que vai ser aquele ponto da curva onde a gente tem o máximo de tensão. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece, né, com o nosso corpo de provas ao longo dessa curva. Então, inicialmente, eu coloquei um desenho. Essa parte aqui em cinza escura, para cima e para baixo, seria a máquina, né, que está fazendo um ensaio lá de tração no nosso material. Então, o cinza escuro aqui em cima e embaixo seria os pontos onde que a máquina está segurando nosso corpo de prova. Nosso corpo de prova é essa pecinha aqui em azul, azul claro. Então, inicialmente, ele tem esse tamanho, né, essa forma, e à medida que a gente vai promovendo aí o aumento da tensão, a gente começa a ter a deformação no material. Então, essa deformação vai acontecendo, o corpo de prova ele vai aumentando aí o seu comprimento e vai afinando aí em relação à área transversal aqui. Se a gente cortasse ele no meio e analisasse aquela área ali, então ele vai tendo uma redução aí nessa área transversal. E isso vai acontecer até chegar aqui no limite de resistência à tração. Neste ponto, né, nesse ponto, a gente começa a ter o que a gente chama de empescoçamento do material. Então, a gente vai ter uma zona de afinamento ali do material, que pode ser no centro, né, mas algumas vezes pode ser também um pouco fora do centro. E a partir deste ponto, toda aquela tensão que está sendo aplicada, ela vai ser concentrada naquela região que tem uma área, né, uma circunferência menor. E essa menor circunferência faz com que a gente tenha uma amplificação da tensão naquele ponto. E aí a gente consegue deformar o material em tensões menores do que as tensões anteriores, por causa desse afinamento aí. E após o limite de resistência à tração, praticamente toda a deformação do material vai se concentrar naquela zona mais fina, né, que foi empescoçada, digamos assim, até ter o rompimento do material. Esse rompimento do material, essa quebra, ela é chamada de fratura e ela pode ser dúctil ou frágil. A fratura é chamada de frágil quando ela acontece em baixíssimas deformações plásticas. Então, aqui a gente tem a deformação elástica do material. Quando começa a ter deformação plástica, o material se rompe. Então, a gente fala que aquele material tem uma fratura frágil. Por outro lado, a gente tem materiais que possuem, que são muito deformáveis antes de ocorrer a quebra do material. Então, a gente fala que o material tem uma fratura dúctil. Exemplos de materiais. As cerâmicas, elas normalmente vão ter fraturas frágeis. Quase sempre, né, pessoal? Né? Vai ter uma fratura frágil. Já os metais e os polímeros, né, uma boa parte deles são dúcteis, então eles já vão ter uma fratura mais dúctil, eles conseguem ser deformados. E eu vou falar um pouquinho do porquê dessas características, né? Por que as cerâmicas são frágeis e os metais e os polímeros são dúcteis. Então, começando aqui pelas cerâmicas, as cerâmicas iônicas, né, elas vão ser formadas por íons. E aí, quando a gente começa a ter aquele... Você lembra que eu falei do deslocamento dos átomos? Então, quando a gente começa a ter aquele deslocamento dos átomos dentro do material, né, que ocorre quando a gente tem aquela deformação plástica, a gente pode ter planos aí de íons de cargas iguais se encontrando. Então, quando tem essas cargas iguais aqui se encontrando, a gente tem uma repulsão muito grande e essa repulsão promove a quebra do material. A gente também tem algumas cerâmicas de caráter covalente, né, onde as ligações são predominantemente covalentes. E no caso dessas cerâmicas covalentes, elas normalmente vão ser sólidos covalentes e não sólidos moleculares. Elas não vão formar moléculas pequenas individuais, como é, por exemplo, o caso da água. Então, ela vai formar um sólido inteiro, unido por ligações covalentes. O sólido todinho está lá ligado um átomo no outro por ligações covalentes. E aí, com isso, para a gente romper esse material, a gente tem que quebrar as ligações covalentes. E a partir do momento que elas são quebradas, né, para a gente poder deformar o material, a gente tem que afastar essas ligações covalentes até
ocorrer a quebra. E aí, depois que elas são quebradas, a gente não tem, o material se quebra, né? Então, praticamente não tem deformação. Tanto, né, na cerâmica, não tem deformação plástica, tanto nas cerâmicas iônicas quanto nas cerâmicas covalentes. É por isso que elas sofrem fraturas frágeis. No caso do metal, né, dos metais em geral, essas fraturas serão dúcteis porque, diferentemente das cerâmicas iônicas, eles não vão ter íons positivos e íons negativos. A gente tem lá, se a gente considerar o modelo do mar de elétrons ou da nuvem de elétrons, a gente vai ter esses cátions metálicos lá presentes no material, e o que seria o contra-íon deles, né, no caso da cerâmica iônica, é um ânion, um átomo carregado negativamente, um átomo grande, né? No caso dos metais, esse contra-íon que vai estar aí fazendo o balanço de cargas com esses cátions, eles vão ser os elétrons. E os elétrons são muito pequenos, né? Sei lá, 10.000 vezes menores do que esses cátions metálicos. Então, eles conseguem ter essa movimentação livre ali no meio do material. E quando a gente tem a deformação de uma parte, o deslocamento de algum plano, de alguma região daquele átomo, esses elétrons eles conseguem se reorganizar de forma a reduzir essas repulsões. E aí, com isso, a gente consegue deformar plasticamente os metais sem que eles se rompam com tanta facilidade. No caso dos polímeros, eu gravei um videozinho para vocês explicando o porquê dessa fratura dúctil. Então, a gente tem que lembrar lá da aula 1 que os polímeros eles vão ser formados por cadeias muito longas, bem longas, de cadeias carbônicas bem longas. Então, são moléculas lineares, formam como se fossem linhas. E aí eu fiz uma simulação utilizando linhas mesmo de costura para que vocês consigam visualizar isso. Então, vou dar o play aqui. Então, ó, é como se fosse mesmo um emaranhado de linhas. E aí, na hora que a gente pega aquele emaranhado e força, né, aplica aquela força, elas vão se separando, se reorganizando até se alinharem. E aí chega nesse momento, né, de que a gente já tem um alinhamento máximo, que fica mais difícil aí fica mais difícil daquele polímero se deslocar, né, se reorganizar, e se a gente aumentar muito a força, a gente vai promover um rompimento. Mas ele tem uma deformação, ele sofre uma deformação muito grande antes de chegar no rompimento. Então, vou passar aqui de novo. Mostrando aí. Então, vamos continuar. E por último, né, eu termino essa parte lá do nosso e-book falando dos ensaios de dureza. Então, nesses ensaios de dureza, a gente usa um penetrador, aqui tem um penetrador esférico, né, como se fosse uma bolinha aqui que está presa na máquina, né, que vai aplicar a força. E aí, essa bolinha ela vai ser pressionada sobre o material, vai ser aplicada uma força sobre ela e vai ser feita uma análise da deformação, né? Após remove-se, né? Tira o penetrador e faz-se uma análise da deformação para ver se teve deformação ou não, porque, né? Essa máquina, né? A máquina que faz o ensaio, ela pode aplicar forças diferentes naqueles materiais. Então, os materiais cerâmicos em geral, eles são resistentes, mas, como a gente viu, né, se começa a ter uma deformação plástica, se a força é grande o suficiente para promover o deslocamento dos átomos daquele material, ele vai quebrar. Então, ele é resistente, mas ele é frágil. Ele é resistente porque ele suporta grandes tensões, né? Mas ele é frágil porque em pouca deformação plástica ele se quebra. Os metais e os polímeros eles já são bem deformáveis, né? Eles já são, no caso do metal, ele também vai suportar altas tensões, né? Pelo menos uma boa maioria desses metais, mas eles já conseguem ser deformáveis. E no caso de polímeros,
eles já não suportam grandes tensões, né? Com pequenas tensões, eles já sofrem deformação, como a gente viu lá naquele primeiro gráfico. Quer ver? Nesse daqui, ó. Aqui. O polímero, com uma tensão está aqui no eixo Y, com uma tensão muito baixa, ele já é deformado, diferentemente das cerâmicas e dos metais que precisam de grandes tensões, né? E sobre a dureza, né, que é o que a gente estava falando em si, as cerâmicas e os metais, eles são bastante duros, né? Diferentemente dos polímeros. Então é isso, obrigada aí por ficar até o final da aula e eu te convido a conhecer os demais cursos da plataforma Mais IFMG, todos eles gratuitos, tá bom? Até a próxima!